Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é o Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora de Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes da gente falar de mais uma vitória do Timão, eu quero pedir a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal do É o Time do Povo e aqui ó, na descrição do vídeo tem um link em que você cai no fórum e também no bolão do É o Time do Povo. E você clicando no link, participando do fórum, participando do bolão, você concorre a super prêmios, tem boné, tem camiseta, tem um monte de coisa do canal É o Time do Povo. Clica aqui na descrição do vídeo, tem um link em que você cai no bolão e no fórum do canal e concorre a super prêmios do Corinthians e do canal É o Time do Povo. 1-0, tá bom demais, né? Naquela chuva, não tinha nem condição de ter jogo ontem no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, os dois times, Ponte Preta e Corinthians, foram contra a realização da partida, que era para começar às 7h45 da noite, foi para as 8, depois foi para as 8h15. Mas o Corinthians só entrou em campo por volta das 8h30 da noite. O Corinthians não queria entrar em campo, porque o campo estava cheio de poças d'água, estava impossível de se jogar futebol por causa das fortes tempestades que caíram durante todo o dia de ontem na cidade de Campinas. Poderia machucar jogador, poderia ter jogador com lesão, enfim, você está colocando em risco o seu patrimônio. O Corinthians queria que a partida fosse adiada, mas fatores externos, que todos sabem quais são, fizeram com que houvesse o jogo mesmo sem condição alguma. E Ponte Preta e Corinthians tentaram jogar algo que se parecia com futebol. Não era muito futebol por causa do campo completamente encharcado, mas algo que se parecia com futebol. Ao contrário do que se esperava, o técnico Ramon Dias e o auxiliar técnico Emiliano Dias entraram em campo com 4 titulares. Além do goleiro Hugo Souza, jogaram o Ranielli, o Igor Coronado e o Yuri Alberto. Igor Coronado entrou por causa da chuva, mas para lançamentos longos, para o Yuri Alberto, que ficou fazendo pivôzão lá na frente, e também para possíveis cobranças de faltas. Quando o campo está muito ruim, às vezes o jogo é decidido em uma cobrança de falta. Não aconteceu, ele saiu no intervalo, foi substituído, entraram outros jogadores. O Corinthians foi melhorando na partida, teve muitas chances, inclusive o Yuri Alberto teve uma chance na frente do goleiro no lançamento do Coronado na primeira etapa, perdeu um gol incrível. O Romero no segundo tempo também na frente do goleiro, perdeu outro gol incrível. O Charles colocou uma bola na trave, ou seja, o Corinthians foi bem, conseguiu criar chances mesmo com o gramado muito ruim do estádio Moisés Lucarelli. E aí apareceu a estrela do mágico, Thales Magno, jogador que está emprestado ao Corinthians até a metade deste ano. O Corinthians precisa estender esse contrato de empréstimo, né? Ele pertence ao New York City, o Corinthians está conversando para tentar estender o contrato até o final do ano, mas ainda não está feito. Tem gente que acha que já está feita a extensão de contrato, ainda não. O contrato dele está registrado na CBF como empréstimo até a metade deste ano. Thales Magno, ele recebeu a bola do Ángel Romero, driblou um jogador da Ponte Preta, 2 jogadores da Ponte Preta, a poça d'água e tirou a bola do goleiro. Um golaço, driblou até uma poça d'água para fazer 1-0 para o Corinthians, que chegou a 12 pontos na classificação do Campeonato Paulista. O Timão está na 3ª colocação geral, atrás de Mirassol e São Bernardo. E no Grupo A, está atrás do Mirassol em saldo de gols. Por que é importante você ficar na 1ª colocação do seu grupo? Porque nas quartas de final você joga em casa. Então, se terminasse hoje, o Corinthians jogaria as quartas em Mirassol. Tem que passar na frente para jogar as quartas de final na Neoquímica Arena. E por que é importante a classificação geral do campeonato? Por causa das outras fases. É importante terminar na frente do São Paulo, do Palmeiras, porque se você pega esses times numa semifinal, por exemplo, você decide em casa, em partida única. E por isso que é importante para o Corinthians continuar
vencendo jogos, mesmo com um time misto, e não tem como colocar time titular, né? O Corinthians vai jogar contra o Noroeste agora no sábado, por exemplo, e os jogadores que atuaram ontem vão ter que descansar. O Thales Magno vai para os Estados Unidos renovar o seu Green Card. É uma espécie de cartão de trabalho, já que ele pertence ao New York City, é um time que é lá dos Estados Unidos, ele precisa de 6 em 6 meses renovar o seu cartão de trabalho. O Corinthians o liberou para viajar, então ele não enfrenta o Noroeste. E há 2 jogadores suspensos, Alex Santana, que levou o 3º cartão amarelo, e o José Martínez, que foi expulso na partida de ontem, deixando o Corinthians com 1 a menos. Então, sem Alex Santana e sem José Martínez, além do Thales Magno, o Corinthians vai enfrentar o Noroeste. A previsão da comissão técnica é que um time mais parecido com o titular jogue no sábado. E aí um time reserva jogue na partida da segunda-feira contra o Novo Horizontino. E no dia 6 contra o Palmeiras, aí todos os titulares em campo. Afinal é derby, clássico, você tem que colocar força máxima em campo. Por isso, essa programação da comissão técnica do Corinthians para os próximos jogos, para essa mini maratona de jogos que o Corinthians terá pela frente. Então, o Corinthians vencendo mais uma no Campeonato Paulista, 4ª vitória consecutiva. Os dirigentes corintianos estão conversando com os dirigentes do New York City para tentar estender por pelo menos mais 6 meses o contrato do Thales Magno para que ele fique no Corinthians. O preço, se o Corinthians quiser comprá-lo, é de 13 milhões e meio de dólares. Muito caro para um jogador que, não, apesar de estar jogando muito bem, fazendo gols decisivos, enfim, não é titular. Ele não é titular hoje do Corinthians. Os titulares do ataque são o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Então o Corinthians não vai pagar 13 milhões e meio de dólares, mas quer estender por mais 6 meses, pelo menos, o contrato para que ele fique até o final desta temporada. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir estender, porque ele é uma espécie de 12º jogador hoje do Corinthians. Se não joga o Memphis, se não joga o Yuri, joga o Thales Magno. Aliás, falando em Yuri Alberto, ontem no banco estava Héctor Hernández. Pedro Raul nem para o banco de reservas foi, e quando perguntado sobre isso na entrevista coletiva, Emiliano Dias foi muito sucinto, falou, opção técnica. Apenas isso. Pedro Raul hoje está atrás de Héctor Hernández como reserva do Yuri Alberto, como centroavante do Corinthians, para ver o nível que chegou o Pedro Raul. Fechou, galera? Próxima partida, então, no sábado, contra o Noroeste, 6h30, na Neoquímica Arena. Estaremos lá e amanhã a gente volta com mais notícias do Corinthians aqui no Papo Reto com a Fiel, no canal É o Time do Povo. Um abraço e vai, Corinthians!